Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a Ti pela nova oportunidade que nos permite aqui estarmos reunidos buscando o entendimento com os recursos que o Espiritismo nos oferece, os recursos interpretativos, buscando compreender o texto de Gênesis de Moisés. Pedimos a Ti, como sempre pedimos, a inspiração, o amparo para todos nós, para que o estudo seja proveitoso para todos nós, para que os nossos comentários sejam proveitosos para os espíritos que nos assistem, que nos acompanham, para aqueles que nos honram com a sua presença. Pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, a iluminação para os irmãos transviados, desviados do caminho reto, que ocupam todos os postos da sociedade, desde os mais humildes até os mais graduados. Que as Tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia possam nos envolver a todos, hoje e sempre. Muito bem, dando então continuidade ao nosso estudo miudinho de Gênesis, ainda no capítulo 4, versículo 4, que vamos hoje terminar. Nós ainda estamos estudando a página 20, vamos terminar e iniciar a 21, que eu já distribuí na semana passada. Vamos fazer a leitura, então, dos versículos aqui, alguns versículos, a partir do versículo 4, do capítulo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá dedicação, aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, nós vamos aí hoje fechar o versículo 4, e diz o seguinte: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós, na semana passada, já conversamos sobre esse primeiro aspecto aí desse versículo. Nós dividimos em 3. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas. Abel era pastor, que simboliza aquele que já tem condições de guiar, de conduzir um rebanho. E no plano interior, todos nós que já temos aí o conhecimento que temos atualmente, já temos condições de guiar as nossas ovelhas, que são o rebanho interior, digamos assim, que são os nossos instintos primários, que hoje devem estar conduzidos de acordo, porque eles são embriões dos sentimentos. E os sentimentos estão aqui simbolizados na gordura e da sua gordura. Então, sentimentos em profusão, não mais
embrionários, não mais apenas sementes, mas frutos bem desenvolvidos, suculentos até. Porque tem aqueles que gostam desses frutos e se alimentam deles. Nós estamos aqui hoje tentando qualificar essa gordura, esses sentimentos, essas virtudes, de acordo com o encaminhamento que o Evangelho, o Espiritismo nos traz, embora falando de virtudes, a virtude por si só já define progresso. Tudo já define progresso. Mas nós já trazemos uma gama de sentimentos ainda não virtuosos. Isso que representa aí a gordura e que devem ser, então, transformadas em sentimentos nobres, em qualidades nobres. Então, o Abel representa, embora também sendo do grupo exilado, aqueles que têm condições já de apresentar misericórdia, de acordo com aquele patamar de evolução aí, daqueles tempos recuados, tá? Aqueles tempos recuados aí, quando iniciamos aqui na Terra o trabalho da razão iluminada. Então, ele representa para nós aquele que traz apontamentos já do plano da misericórdia, naquele tempo recuado. Então ele já representa, nós já até falamos disso, o primeiro lance da manifestação crística sobre a Terra para o direcionamento evolutivo, de acordo com aquela faixa de entendimento. E da sua gordura, Abel é o grupo que no seu mundo de origem já tinha alcançado um patamar bem elevado de concepções, mas não queriam vivenciar. Esse grupo não queria vivenciar. Queria vivenciar a brutalidade, a violência, manter a dominação política, econômica, para objetivos egoísticos, e não para estender as bênçãos da civilização para a comunidade. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então nós aqui, evidentemente, quando nós, aqui na Terra, começamos a apresentar pontos positivos, ações nobres, palavras adequadas, pensamentos superiores, nossos mentores, os anjos guardiães, os amigos espirituais vão ficar satisfeitos. Mas nós aqui estamos falando de um estado de espírito. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, é a provação interior. O Senhor interno. O eu sou já está buscando adotar o conhecimento iluminativo. Então nós, em termos do plano da consciência, nós sabemos, quando operamos alguma coisa, de imediato nós vamos saber se foi bom ou se não foi ruim, se foi adequado ou se não foi adequado, pela carga de sentimentos, de emoções, que vão aflorar. Então nós sabemos se está adequado, certo? Está adequado. Então representa para nós aí despertar da consciência mais avançada, saída da massa, não mais estamos a caminhar aqui na Terra ao sabor da massa, mas temos condições de dentro ali da massa,
oferecer algo diferente para essa massa que está aí buscando novas lideranças. Então, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, é um movimento de dentro para fora e vai chamar a atenção dos espíritos superiores. Que aí vão nos ajudar. Da mesma forma que se os frutos forem, se as ofertas forem tipo do Caim, aí são os espíritos, vamos dizer assim, trevosos que vão também despertar a atenção, né? Caiu aí? Caiu. Vou ligar de novo aqui. Não caiu não. Tá normal. Achei que tinha caído. Continua. O fruto, a oferta do Caim, que representa o nosso subconsciente, ela agrada as faixas animalizadas. As mentalidades animalizadas. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então aí, dividido, segmentando aí para o estudo miudinho, né? Novamente aí três pontos. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Então o que nós podemos deduzir aí? Movimento forte de melindre. Movimento forte de melindre. Por uma dedução pessoal que não reflete a realidade. Que é o que acontece conosco de um modo geral. A gente melindra, de um modo geral, quando algo não nos agrada, embora seja verdade. Mas o amor próprio fala mais alto. Certo? E é um grande problema mediúnico. Um grande problema que acomete médiuns, melindre. Que é um dos maiores escolhas da mediunidade, o melindre para nós, certo? Então, esse é um ponto aí importante. Então, nós já até comentamos, né, no plano da evolução, a oferta de Caim agrada dos animais para trás. Agora, o nosso campo agora é o plano de manifestar uma estrutura mental de cunho mais elevado. Manifestar uma estrutura mental que nós já estamos afeiçoados a ela, namorados. Então, é levar para o território do Caim, que é o plano da instintivo. E é aplicar o evangelho na reação, que é o grande desafio. Aplicar o evangelho na reação. Isso. Então, irou-se Caim fortemente. Então, aqui é um modo reflexivo automático e desagrado. Quando alguém nos fala alguma coisa, desagrada. Então, aí nós temos que ter a vigilância para saber se está a fonte desse desagrado, certo? E verificar se o que foi falado é verdadeiro, não é verdadeiro, passar pelo crivo. Então, é um modo reflexivo automático aqui, irou-se. A ira define um sentimento ruim. Uma coisa é a indignação e até a inconformação com uma injustiça que é cometida. Outra coisa é a ira. A ira já é um sentimento que faz o contato com os planos anteriores da evolução. Uma reação que vai nos levar a uma reação desproporcional. Muitas vezes.
e depois, normalmente, nós vamos nos arrepender. Então, um sentimento infeliz, demonstrando que a oferta de Caim era ainda frágil, carecendo de maior investimento em ações para a sedimentação. Porque a própria ira representa uma oferta desagradável. A ira. Nós estamos reagindo com a ira, nós estamos oferecendo ao mundo a ira. Oferecendo àquele que tem ali um contato social conosco, a ira, um sentimento desagradável, extremamente infeliz, que pode gerar uma contra-reação infeliz também. Pode escalar e a situação virar chamar a famosa bola de neve. Isso significa que Caim não pode comandar. O Abel pode comandar. O Abel, a nossa parte superior. Parte superior. Então nós já temos o conhecimento do Evangelho, o conhecimento espírita, que deve ser o que vai nortear a nossa existência, que representa o Abel na nossa intimidade. Mas se eu me deixo levar ainda pela ira, pela revolta, os sentimentos não condizentes, quem está no comando é o Caim. E o Caim permanecendo no comando significa que ele está desativando o Abel, não permitindo que o Abel tome as rédeas da evolução. É como se estivesse eliminando o Abel, cometendo homicídio no plano interior. Caim crescendo e o Abel diminuindo. Exatamente. Aí chega lá em João Batista. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Então o Caim tem que diminuir e o Abel tem que crescer. São os bons valores nobres. Irou-se Caim fortemente, então, inveja, orgulho, melindre, as paixões fortes que trouxe esse grupo para a terra, para o saneamento. Que as paixões fortes que levaram a erros graves no mundo de origem, como é o que está levando muitos irmãos a cometerem erros graves no mundo de hoje, em transição para a regeneração. Nós aqui estamos raciocinando em termos de casa mental. Caim é o subconsciente e Abel as novas concepções. Evidentemente, as obras de feição inferior não mais produzem euforia ante o novo plano de consciência. Euforia, satisfação, equilíbrio, bem-estar interior, harmonia, que representa a atenção do Senhor no plano interior. É isso que significa. Atenção do Senhor no plano interior. Consequentemente, nós vamos receber o apoio e o amparo dos bons espíritos que aí estão lutando aí no mundo espiritual para nós acertarmos os passos aqui na Terra. De acordo aí? Comentários aí? Então nós vamos passar para o versículo 6, aí já na página 21 aí. Agora sim, começando a página 21. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu teu semblante? Então aqui nós vamos ter aí um diálogo interior. É a consciência que está questionando o plano interior. E o Senhor disse a Caim: é a nossa conversa interior. O homem novo falando com o homem velho. O homem novo tentando
se firmar, crescer, e o homem velho ainda impedindo a plena expansão do homem novo. São os nossos conflitos de consciência e, evidentemente, que vão se associar aí a essa corrente mental, o anjo guardião, mentor, que vai tentar ali no campo da intuição, da inspiração, nos ajudar. Assim como os outros espíritos que vão tentar nos arrastar para o campo da complexidade. Por que tiraste? Então aqui continuamos naquela mesma tônica, é um questionamento. Então é muito comum, depois que nós temos uma reação intempestiva, a poeira vai baixando, nós vamos começando a cair em nós mesmos, então nós vamos começando a fazer reflexões. Por que desse sentimento? Esse sentimento desproporcional, e nós vamos tentar contemporizar, muitas vezes, achar justificativos, que é o nosso estado ainda natural. Estado ainda natural. Buscar justificativa não é mais uma boa decisão da nossa parte, é ferir já de pronto, compreender que cometemos um equívoco, reconhecer, arrepender e, se for possível, até buscar reparar, sendo possível, buscar reparar, pedindo desculpas, pedindo perdão e vai por aí. Porque assim, aí é a oferta que agrada ao Senhor. Esse tipo de oferta. E por que descaiu o teu semblante? Então, a mesma. Aqui nós vamos só aprofundando o assunto do autodiagnóstico, certo? Então, aí, primeira a ira, depois o semblante descai, então nós vamos chegando no plano das causas, o plano do pensamento, o plano do sentimento. Vamos lembrar que aqui não ocorreu um processo de avaliação depreciativa de fora para dentro, porque nem Deus nem os bons espíritos assim agem, não. Aqui nós estamos trabalhando com a própria consciência que vai emergindo, porque nós temos aí plena autonomia. Por exemplo, não há punição e nem expiação de fora para dentro. Punição e expiação, movimento de dentro para fora. Autopunição, a culpa, o remorso, autopunição. Né? Já começa a expiação. O arrependimento também tem um cunho expiatório, porque é desagradável. Mas o arrependimento já tem o aspecto positivo de nos predispor à correção. O remorso é mais, o sentimento mais forte. Alimentar o remorso pode levar até graves consequências. Acho que um remorso não tem um verdadeiro arrependimento, não? Será que tem? Tem um sentimento de culpa, né? Muito forte, né? Pois é. O remorso, porque Você fica se lamentando. não é bom ficar só no remorso, né? Tem que partir para uma ação saneadora. No mínimo, fazer uma oração e aguardar o momento de poder consertar aquela situação. Tem coisas que serão possíveis de serem reparadas em futuras existências. Outras não, podem ser reparadas já de imediato. Então, quando nós falamos que não tem punição de fora para dentro, e nem imposição de expiação, pode parecer estranho, porque aqui no Livro dos Espíritos, na questão 262A, nós vamos encontrar assim, que Deus não apressa expiação, Ele sabe esperar, você acorda?
mas pode impor certa existência, que 262A. Deus sabe esperar, não apressa expiação. Todavia pode impor certa existência ao espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender que lhe seria mais útil, quando tal existência virá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, nós temos que entender que a expiação é um sentimento interno. Sentimento interno que, se não for ajustado, vai atrair uma situação externa. Nós estamos falando aqui de tristeza, remorso, culpa, arrependimento, mágoa, ressentimento, ciúme, inveja. Isso é expiação. Sentir essas coisas está no plano da expiação, porque já tem um componente desagradável nesses sentimentos. Se esses sentimentos são alimentados com ações, obviamente que vamos requerer da misericórdia divina medidas de fora para dentro para nos ajudar a sanear de dentro para fora esse sentimento, que são chamadas existências expiatórias, mas que não são impostas de fora para dentro, elas são consequências do que nós vamos alimentando de dentro para fora. Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar o quê? O arrependimento e a reparação. Porque a expiação já é o componente que já está presente no sentimento ruim. Já é a expiação. Se eu não me arrependo e busco a reparação, que é o que Deus quer, o arrependimento e a reparação, obviamente que eu vou continuar alimentando aqueles sentimentos ao longo das existências. Vai chegar um momento que eu vou ter, então, o auxílio da misericórdia me dando, cerceando as condições para que eu alimente aquele sentimento com ações. Percebendo? Então, se eu estou num leito de dor, por exemplo, paralítico, e eu vou ter ali uma oportunidade para quê? Mudar sentimentos. Cultivar a esperança, a resignação, paciência, praticar a oração, desenvolver a humildade. É nesse sentido. Que a expiação, então, é sempre essa dimensão da expiação aí, porque muita gente não compreende ainda, que ela já está implícita no sentimento. A avidez da cobiça. O sentimento ruim que o ciúme alimenta. Em si mesmo já é um sentimento ruim, então é desagradável. Traz sofrimento, aí já está expiando pela alimentação daquele sentimento. Mesmo vale pela inveja. Não está satisfeito com o que tem, começa a invejar o bem do próximo. Daqui a pouco você pode resolver que pode roubar do próximo. Então você vai agravando, vai escalando uma situação. Então, qual que é o trabalho? Não, que fala que contamina o homem é o que sai da boca, não. Não, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Não é o que entra, não, é o que sai. É isso mesmo. É o que sai. O que sai da boca é o quê? Pensamento, palavra, atitude e ação. Isso contamina, né? Da grande boca que expressa no mundo. É isso mesmo que você falou. Contamina por quê? Porque você vai alimentando uma dinâmica operacional que vai só crescendo. Isso que contamina.
Vai crescendo. Os sentimentos ruins vão crescendo. Foi o que aconteceu aqui, né? Com o Caim. Estão crescendo. Crescendo, e matou o cara. Vai escalando. E vai escalando, vai aumentando. Então, por isso que Jesus chama a atenção do tempo todo para as virtudes, lá pelo menos nos bem-aventuranças. Se nós conseguirmos, em nosso dia a dia, focar em desenvolver as virtudes, nós vamos dar passos largos no progresso. Mas as virtudes brigam com os nossos interesses ainda. Então E, só para coroar aqui o assunto, o que os espíritos consideram como sendo a melhor expiação? Questão 770. A. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Por quê? Porque nós vamos ter que... Por que é expiação? Porque nós vamos desagradar o egoísmo, o desejo primário, fazer o bem, fazer maior soma de bem, vai contrariar o egoísmo, às vezes. Mas é a melhor expiação. É preferir contrariar o egoísmo do que alimentar o egoísmo. Então, por que Deus não apressa a expiação? Não é? Está dito aqui, Deus não apressa a expiação. Porque a expiação depende de uma tomada de consciência, né? E Deus não força a abertura de consciência. Então as pessoas têm que começar a entender. Não pode forçar uma consciência a querer mudar, entender um conteúdo para o qual ela não está preparada ainda. Depende do despertar. Porque às vezes ela tem que esgotar aquele sentimento, porque aquele que não sabe o que faz é lei. É preciso esgotar aquele sentimento. Se a gente forçar uma tomada de consciência, podemos incorrer num erro grave. O que nós podemos fazer é oferecer exemplo. Querer convencer a ferro e fogo, jamais. Fornecer exemplo para a pessoa e o exemplo é indutor. Certo? Então, por isso que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Versículo 7. Podemos ir em frente? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então aqui é um diálogo, o diálogo continua. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, porque esse grupo aí, o chamado Caim, estava capacitado já para fazer o bem. Capacitado para oferecer a oferta de Abel. Porque eles já tinham esse conhecimento, mas não queriam. Quantos aí já conhecem o Evangelho, sabem que deve amar o próximo, mas preferem dar tiro no próximo? É o Caim. Às vezes dá até tiro em nome de Jesus. Porque o Deus ainda é o Deus dos exércitos. É o Deus de 3.000 anos atrás ainda. Então, se fizer o bem, essa aceitação aí é como a bênção. De dentro para fora, sempre. De dentro para fora, sempre. Fazer as coisas só para os outros verem, nós estamos alimentando o egoísmo. Nós temos que fazer as coisas porque é bom tanto para o próximo quanto para nós.
por causa do estado de espírito que vai sendo renovado. Fazer o bem para que o outro veja é alimentar egoísmo, vaidade. Então, é uma ação que só vai levar benefício para quem recebe o bem. Para quem está doando, não tem benefício nenhum, porque o que está sendo alimentado é a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Não tem benefício, tem malefício. Quando Jesus fala, você já recebeu o seu galardão. É isso. Lá não precisa mais. Já recebeu aqui, pronto. Né? É porque lá, quando ele chegar lá, no mundo espiritual, tendo feito um bem superficial, para onde que ele vai? No mundo espiritual. Porque se fez um bem superficial, ele alimentou sentimentos inferiores. Então, naturalmente, você vai para uma região, estará numa região complexa. Aí aquele bem que você fez superficial, alguém lá pode lembrar, ele fez um bem para mim, me deu um pão, vai lá e te ajuda. Vai amparar, vai ser amparado. Mas depois de um tempo que você já está lá, né? Depois de um tempo que você já está lá por causa dos seus sentimentos. Sim. Como aquela... Porque o bem essencial, que é aquele bem que vai harmonizar o mundo interior, não foi feito. Isso que muita gente não entende. Por que eu estou no umbral aqui? Eu fiz tanto bem. Eu dei tantos passes lá na casa espírita. Eu doutrinei mais de 5.000 espíritos. Tem gente que faz conta. Um exemplo clássico é o irmão Jacó, né? Irmão Jacó. O que significa ali? Que ele não desenvolveu virtudes. E fez muito bem, né? Fez muita coisa boa. Mas não desenvolveu as virtudes. Que é o empenho pessoal ali em se transformar. Aproveitando aquela atividade. Desenvolveu virtudes? Não desenvolveu virtudes. Se não desenvolver virtudes, você não cresce espiritualmente. Você pode levar uma carreta, um treminhão de donativo para o necessitado debaixo da ponte, mas se aquilo não te muda interiormente, não está fazendo nada para você. Você está granjeando um monte de amigo. Mas Jesus até com o bom ladrão levou o bom ladrão que ele tinha mudado, né? Ele arrependeu. Ele arrependeu. Jesus falou com ele. Ele estava arrependido. Então, quando a gente está arrependido, já é classificado de bom. Isso mesmo. Jesus falou com o bom ladrão, né? Você vai estar comigo lá no paraíso. O paraíso, que é o mundo espiritual, a colônia, onde ele vai trabalhar. Isso mesmo. Não é o paraíso de Jesus, não. Não. Católico, país católico. É ali no Campo da Paz, por exemplo. Campo da Paz. Bom demais. Já está bom demais. Bom demais. Não é? Está bom demais. Né? Então, esse é um ponto aí importante para... Então, a aceitação aí é o movimento de dentro para fora. E se não fizeres bem, o pecado já aponta. Então, quando nós não praticamos as virtudes, é evidente que a chance de errar está logo ali, ó, na esquina. Se nós não praticamos virtudes. Então, a chance de errar está bem próxima. Então, como Caim, nós estamos trabalhando aqui com ideia de Caim e Abel, são componentes psíquicos da nossa casa mental, nós estamos tratando aqui nada mais nada menos do que as nossas oscilações de consciência. Ora nós somos o Abel, outra somos o Caim. No dia a dia. Dentro de casa, na via pública, até na casa espírita às vezes. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Esse eu entendi, não. Se você tem um desejo ruim, para quem que é esse desejo? Se você tem um desejo ruim, para quem que ele é? Para quem? É. O desejo para alguém. Não, se você tem um desejo ruim, para quem que ele é? É ruim para mim. É lógico aí. É para você. Não, sim. Mas E sobre ele dominarás. Então você tem que dominar esse desejo aí. Sim. É isso que está dizendo aí. Mas acho que a construção é esquisita. Não, é.
E para ti será o seu desejo. Então, quando você deseja um mal para um próximo, você está pensando que você está desejando para o próximo, está desejando para ti. Ó, então aqui assim, sobre ele o ideal seria que dominasse, né? Mas aqui não dominou. Não, aqui é um mandamento, porque ele já tem conhecimento. Sobre ele dominarás. Tá. Mas o Caim não dominou. Não, mas ele já tem o conhecimento, tinha que ter dominado. Ah, tá. Que é um mandamento. Então, Sobre ele dominarás. É uma imperativo. assim, nesse sentido. Porque você já tem aqui, porque Abel e Caim aqui, vamos lembrar, componente da casa mental. Somos nós mesmos. Então, o Senhor, para ti será o seu desejo. Todo desejo negativo que a gente tem para alguém, amigos, ele é para nós. Sim. Não é para o próximo. Para o próximo, vai atingir o próximo se o próximo tiver telhado de vidro. Ele tiver alguma questão pendente da justiça, E aí, instrumento de justiça para ele. aí nós vamos ser instrumento da justiça. E vamos marcar com as consequências de mais uma complicação. Aí vira 2. E vira 2. É preferível que ele não tivesse, que aí vira só um. É. Então, quando a gente faz uma bobagem para alguém, se a gente não consegue corrigir, vamos fazer uma prece, pedir para os bons espíritos correr lá, ajudar, para não acontecer nada, para ele ter paz, para ele ter luz, perdoar. Entendeu? Vamos fazer pelo menos isso. Fala aí, menina, você levantou a caneta aí? Então abaixa a caneta aí. Então, e para ti será o seu desejo. Lei de ação e reação. E sobre ele dominarás. Então, como já temos o conhecimento, para nós é mandamento. Ó, você teve essa reação no trânsito, já tem que dominar. E não pode não. Tem que dominar. Tem conhecimento para dominar. Se não dominou, prejuízo. Certo? Ficou claro aí ou ficou difícil? Então o desejo precisa ser dominado para que, uma vez fundamentado, decidido, perfeitamente ajustado, vai reconduzir o ser para a capacidade de dominar a terra, os peixes e todos os componentes que são os instintos básicos da individualidade. Tudo isso por quê? Porque nós estamos entrando na regeneração, isso tem que estar sob domínio, porque a regeneração não é mais mundo de expiação. Então que nós não sejamos mais instrumento de expiação para ninguém. Que nós não sejamos mais instrumento de expiação, de teste para ninguém, entendeu? Conscientemente falando, porque às vezes a gente pode ser instrumento de teste para o próximo pela nossa própria condição natural de caráter e de índole, mas aí não é problema nosso, mas o próximo é que tem que ter tolerância e paciência, perceberam? Porque cada um está se esforçando para ser o melhor. Não adianta eu tentar que eu não vou ser Jesus de um dia para o outro aqui. Não vou. Então, cada um de nós proporciona para o outro a oportunidade de desenvolver compreensão e tolerância, porque todos temos defeitos ou não temos, Antônio? Imperfeições. Certo? Então, eu não posso querer que o outro seja como eu gostaria que ele fosse. Eu tenho que aceitar como ele é. Aceitar como ele é, a condição dele. E trabalhar para melhorar. Trabalhar para melhorar. Alguém mais quer trazer alguma questão aí? Então, nosso desafio é cercear a imersão irreverente que nós ainda gostamos dela. Irreverente é tudo que é contrário à lei. O que é uma irreverência aqui no nosso contexto? É a imersão de algo que não está de acordo com esse ambiente aqui, que aqui tem a lei desse ambiente. É um ambiente de
trabalho espiritual, de hospitalar. Então aqui não pode mais emergir nenhuma gracinha, nenhuma pilhéria, nenhum sentimento de raiva, de ira. Aqui não pode emergir mais. Então, certo? Então, esse emerge é uma imersão irreverente da nossa parte, que vai ter uma repercussão. Os espíritos vão correr para tentar neutralizar isso. Não deixar espalhar, vocês estão percebendo? Então a própria pessoa também se conter, né? Pode. Sim, mas às vezes o negócio a pessoa está tão acostumada com a irreverência que sai a irreverência e ela acha natural. Que é o que acontece muitas vezes. Então, por isso que eu sempre gosto de frisar que nós, passando da porta lá de cima, entramos aqui, já vamos conscientizar que nós estamos numa... É como se fosse um portal. Atravessamos um portal, entramos na embaixada de uma colônia espiritual. E aqui estamos pedindo asilo, porque nós somos elementos complicados do mundo lá fora, entendeu? Então tem uns perseguidores lá fora, lá. Nós estamos aqui pedindo asilo. Ou não é? Para merecer o asilo, a gente tem que então se comportar. Percebeu? Então, é o nosso desafio, né? O desafio aí de fazer melhores coisas aí. A gente foi exilado, agora estamos sendo asilados. Ué. Mas nós vamos ser de novo exilados lá no... Lá não sai para fora, aí sai para fora de novo lá. A doutrina espírita é bom. Vem lidar com as suas enrolações aí, são os panos que estão enrolados nele, né? Suas complicações aí. A doutrina espírita ajuda muita gente, né? A doutrina espírita me ajudou demais, viu? Porque antigamente, né? Nossa Senhora, fazia só coisa errada. Todos nós. Eu lembro quando eu tinha uns 22 anos, né? Lá na aeronáutica, eu não sei o que o cara fez comigo lá, eu bati no cara lá, quebrei ele todo lá. Ele foi parar até no hospital. Graças a Deus que você está no espiritismo, né? Aí ele ficou no hospital. Mas o que aconteceu comigo também? Teve um dia que eu saí da aeronáutica, eu fui para um outro lugar lá, o que aconteceu? A polícia chegou, ó. Você foi o primeiro que ela bateu lá. A polícia bateu em mim. Foi o primeiro que ela bateu foi você. É porque eu bati no cara, né? Eu nem sei. Tipo assim, o policial chegou para ele e falou assim, ó. E eu não sei o que eu estou batendo, mas você sabe o que está apanhando. Foi isso que ele falou para você? Eles bateram, né? E falaram. Eu não sei o que eu estou batendo, mas você sabe o que você está apanhando. E aí eles falaram, não, depois você vai ficar preso. Agora eu falei, não, eu estou na aeronáutica. Aí ele falou, não, então não pode ir preso. Então você não pode ser preso, não. Costa larga. Então, essa questão do desejo aí, é importante nós aí trabalharmos isso aí, porque o desejo é complexo de dominar, viu? Esse domínio vai sendo feito gradativamente mesmo, não tem como ser diferente, não. Por isso que temos que ir com calma, porque não se consegue a curto ou médio prazo uma quebra desse desejo. O trabalho de redirecionar esse desejo é lento, demorado. Ninguém precisa. É como se você descobre que está numa complicação no meio do túnel. Você está no meio do túnel. Descobriu, está lá no meio do túnel, escuridão. Aí se você querer detonar uma bomba ali para sair do túnel, o que vai acontecer? Vai cair tudo em cima de você, não vai adiantar. Então você tem que continuar caminhando até chegar lá na luzinha que você está vendo lá longe, lá no fim do túnel lá. Lidar com as problemáticas que estão ali naquele túnel ali, porque às vezes tem ali coisas ocultas, você vai ter que lidar com elas. Você não está vendo, está tudo escuro, está o breu danado no túnel. Então tem que tomar cuidado. Aí o desejo, amigos, o desejo é a mola propulsora do progresso. O desejo é a mola propulsora do progresso. Não tem como ficar sem o desejo. Nas faixas primárias, o desejo é que vai nos impulsionando sempre para o
determinismo da lei. As faixas vegetal, animal, hominal e racional, não é isso? Hominal e racional, porque tem um hominal e racional. E tem o hominal que ainda não iluminou a razão. Já é racional, mas não iluminou a razão. Certo? Nosso processo de iluminação da razão, assim, didaticamente falando, parece que começou a partir de Moisés, mais acentuado, com o registro da lei na pedra ali, ó, para todo mundo saber. Porque antes o conhecimento era esparso. Era do corpo a corpo do exemplo que eram transmitidos os bons ensinamentos, bons costumes, noções de bons costumes, tudo no plano do corpo a corpo, do exemplo. Com o tempo foram vindo os legisladores. Até que veio Moisés para estabelecer ali o parâmetro para iluminar a razão. Quando a gente estuda Voltaire, por exemplo, o livro Voltaire, que a gente aprende sobre aqueles 3 grupos aqui, ó. Quais 3 grupos? Esses mesmos 3 grupos que estão aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 14, ó. De vez em quando eu ligo daí aqui. Selvagens, semi-civilizados, adiantados. Aqui no item 14 do capítulo 3, 3 grupos de espíritos. Selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. O irmão Voltaire, o irmão Jacó no Voltaire fala em bárbaros, semi-civilizados e os candidatos à iluminação. É um terço, 3 terços, né? Cada um terço da humanidade. Um grupo está elaborando a faixa mental da irracionalidade para a inteligência, os bárbaros. Semi-civilizado, a inteligência para a razão, certo? E o grupo que está apto à espiritualização da razão para a humanidade. Desenvolvendo, o que então nós estamos desenvolvendo? Nós aqui que pretensamente somos um grupo preparado para a iluminação, nós estamos desenvolvendo senso de humanidade. Senso de humanidade. Por quê? Apenas humanos. Nós estamos tentando ser humanos na acepção legítima do termo. Nós somos ser. Estamos em construção. Construção. Porque a outra faixa, a angelitude, não está reencarnada, está nas esferas espirituais, está lá no livro Voltaire. Nós só vamos poder aspirar a entrar na faixa da angelitude quando o nosso senso de humanidade estiver desenvolvido. Porque Jesus veio chamar a atenção aqui na Terra, segundo Emmanuel, para a bondade humana. A gente pode ligar com os espíritos, seria isso até o mundo de todo. Porque depois é o mundo celeste. O mundo de regeneração já é mundo ditoso. Pois é. Mas tem um mundo de todos. São bons espíritos que predominam o bem sobre o mal. O mundo de regeneração já começa no ditoso. Ó, vamos. Sim, eu sei. É o limiar, não é? Mas o limiar já é um plano de felicidade. Então, eu sei, claro. Todo bem que a gente faz. Aí depois, ao longo do crescimento naquela direção, aí o mundo vai ser um mundo ditoso com letra maiúscula, vamos colocar assim. Sim. Não é porque aqui no... Então, assim, que a angelitude é só Qual o livro que fala da celeste. regeneração aí? Então, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, sei. Capítulo 3, item 17. Ah, sei. E a conclusão no item 19 aqui, ó. Ele, falando do orbe terreno, ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos.
porque nele imperará a lei de Deus, que é a conclusão do capítulo. Então, o mundo de regeneração já é mundo de todos. Não é mais mundo expiatório. Se não é mais mundo expiatório, já é mundo de todos. O que significa? Você não vai precisar de trancar sua casa. Muros. Não precisa de Ficar preocupado com o seu automóvel parado na rua. cercado. Se o seu filho vai ser bem tratado na escola, não vai precisar ficar preocupado com isso. Se vai ter vaga para você no hospital, Eu não gosto de cerca. se você vai ter vaga de trabalho para você, você não vai preocupar com isso. Porque isso tudo vai ter. Você vai ser um homem bom. Não vai ter dificuldade de você entrar na universidade. Isso é mundo de todo. Condições sociais do bem-estar social, condições de bem-estar é mundo de todo. Qual vai ser a única preocupação? Engrandecimento intelecto e moral. Única preocupação. Não precisa preocupar com violência. Não é? Por que permite Deus que no mundo tenha criminosos? Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para que eles sirvam de ensinamento. Lá no Piedade para com os criminosos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que não permite Deus que entre vós se encontrem grandes criminosos? Porque vocês precisam ainda dos ensinamentos que esses grandes criminosos trazem. Nós precisamos ainda. Corretivo que eles trazem. Para você ver que quando o mundo, né, quando os exilados vieram para cá, não vieram ditosos. Né? Não, evidentemente que não. Tem a turma que veio dormindo e sono profundo. Tem a turma que veio mais ou menos desperta, tem a turma que veio revoltada. Porque Tem a turma que veio né? arrependida, que provavelmente o grupo chamado Abel veio arrependido. Não precisavam mais, não precisam passar por isso. Aí agora é o contrário. Exatamente. Perceberam? Você vai ter dificuldade para comprar sua casa, vai ter juros exorbitantes. Isso que é mundo ditoso, mundo de regeneração. Vocês querem viver nesse mundo? Então, mudem. Vamos mudar para nós não sermos mudados É. de plano. Que Jesus nos abençoe. Amém.